Programa Entrevista recebe hoje o conselheiro Durval Ângelo, que no próximo dia 13 de fevereiro tomará posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito bem-vindo, conselheiro Durval. Eu que agradeço, Denise, estar aqui com você nesse momento. Conselheiro, o senhor, que já foi deputado estadual por 24 anos, tendo exercido o cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos, priorizando sempre as políticas públicas, justiça social, poderia nos falar um pouquinho sobre as suas prioridades, suas principais iniciativas à frente do Tribunal de Contas de Minas? Olha bem, como já nos dizia, né, o filósofo e humanista espanhol José Ortega y Gasset, que um axioma que se tornou praticamente um axioma símbolo da filosofia no século XX, ele dizia: eu sou eu e minha circunstância. Eu não a salvo se não salvo a mim. Eu acho que todos nós temos uma trajetória de vida. Aonde nós estivermos, nós vamos carregar essa trajetória junto conosco, né? Eu comecei a minha vida profissional como contador. Eu sou técnico de contabilidade. Nos cursos antigos, onde técnico podia assinar a escrita, podia realmente responsabilizar, né? E eu sou também associado, pouca gente sabe, né, filiado ao Conselho Regional de Contabilidade. Então, o início da minha vida foi cuidando exatamente de prestações de contas, de contabilidade, da coisa pública, né? Só que a tendência é sempre aquilo que você é por último que marca, né? Mas eu acho que eu carrego tudo isso. Sou militante de pastorais sociais da Igreja Católica, quer dizer, isso está tudo presente. Militante partidário, mas principalmente essas coisas todas se resumem num aspecto. A questão dos direitos humanos é fundamental. Os 24 anos que eu estive na Assembleia foi na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos é uma comissão desarmada. A matéria-prima da Comissão de Direitos Humanos são a dor das pessoas, a dor do povo, né? Então, de alguma forma, eu sempre digo que se nós, ainda mais agora, no momento que o Brasil vive, que o mundo vive, né? Eu acho que falar em direitos humanos é falar em democracia, né? Os direitos humanos são um novo nome da democracia. Interessante que eu chego num momento muito rico do controle externo no Brasil, onde se está se discutindo a questão da efetividade das políticas públicas, que antes de tudo o quê? É a concretude, é a prática, é a efetivação de transformar as políticas públicas em garantia de direitos humanos. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 1º, coloca as balizas, os pilares fundantes do Estado Democrático de Direito. Interessante que no artigo 1º da Constituição, entre as 5 balizas fundamentais, você tem 2 que se distinguem: a cidadania e o respeito à dignidade da pessoa humana. Então eu acho que quando a Constituição Federal nossa coloca como 2 dos 5 pilares da República Federativa do Brasil, que se constitui num Estado Democrático de Direito, eu acho que isso, de alguma forma, ilumina todas as políticas públicas. Você estando no Legislativo, você estando no Executivo Municipal, Estadual, Federal, ou estando como juiz num Tribunal de Justiça, desembargador, ou como conselheiro de direitos humanos. Então, esses 2 pilares vão estar presentes, que, de alguma forma, ao falar em cidadania e dignidade da pessoa humana, né, nós estamos falando, antes de tudo, naquilo que é um programa de vida. E na hora que se avança um pouquinho, o artigo 3º da Constituição Federal fala exatamente em efetivação de políticas públicas. Qual é a missão da República Federativa do Brasil? É trabalhar por uma sociedade onde não tenha preconceito, onde o racismo seja combatido, onde as desigualdades sociais sejam superadas, onde, né,
A gente trabalha a inclusão social para reduzir a pobreza na sociedade. Então, eu acho que o meu objetivo qual é? É que realmente, na presidência, no exercício da presidência dos direitos humanos, a Constituição Federal seja cumprida de forma efetiva. Então, nós vamos nos unir à Tricom, ao IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, é a Associação dos Tribunais de Contas, para fiscalizar políticas públicas, para que realmente esses objetivos da Constituição sejam atingidos. E uma outra coisa importante, nós somos um colegiado pequeno, formado por 7 conselheiros, 4 conselheiros substitutos e 7 procuradores de contas, o Ministério Público. Então, são 18 autoridades. Então, eu acho que a gente tem que ter, e nesse aspecto, ser presidente do tribunal, principalmente um tribunal organizado como o nosso, estruturado como o nosso, que tem todo um planejamento para suas ações estratégicas, é a gente continuar o trabalho que outros conselheiros já fizeram. Na hora que eu coloco aqui, nós vamos fortalecer a questão da TI, vamos fortalecer o uso das novas tecnologias como ferramentas para o controle de contas, nós estamos fazendo aquilo que já é discutido desde quando o conselheiro Sebastião Elvésio criou o Suricato aqui no Tribunal de Contas, essa rede de controle. Quando eu coloco, por exemplo, a questão da transparência, da aproximação com a sociedade, quer dizer, o diálogo que tem que haver entre o controle externo e o controle social, isso é o que nós já estamos vendo acontecer aqui no tribunal. Quando nós colocamos o combate à corrupção, é como que você vai fazer políticas públicas se o dinheiro vai para o ralo da corrupção, se perde. Então, eu digo que num colegiado tão pequeno, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aquilo que outros presidentes já estão fazendo. Vou cumprir o planejamento estratégico do tribunal. Evidente que nós vamos ter, eu acho que no desenvolvimento da conversa eu posso falar, de algumas questões novas, que não são mudanças estruturais, que não são mudanças significativas, simplesmente são jeitos diferenciados e até a época, né? À medida que o tempo avança, é necessário. Quando você pensa o Suricato, nós temos que continuar aperfeiçoando a TI, criando novas ferramentas para a gente exercer o controle. Quando você fala o combate à corrupção, a gente tem que agir para impedir, por exemplo, que uma decisão nossa fique emperrada aqui na burocracia, digamos, no ressarcimento de um débito, ou mesmo no pagamento de uma multa, que demore a ser concretizado. Então, o meu trabalho é o seguinte, é de continuidade, né? Eu acho que é o já muito vale o já feito, como canta Milton e Brant, né? Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Então, eu acho que eu vou continuar no já feito e procurando atingir o que será, mas tendo claro que nós vamos ter aqui harmonia entre as autoridades, harmonia entre os servidores e continuar o plano do que o conselheiro Gilberto Diniz fez na presidência, do que o conselheiro Mauri Torres, o doutor Viana, Cláudio Terrão, Sebastião Elvésio. Então, nós vamos realmente ter uma continuidade de um trabalho já iniciado. Nós não precisamos descobrir o fogo, nem inventar a roda, mas é fazer as coisas que já estão sendo feitas. Sim. Conselheiro, como o senhor pretende, vamos falar um pouquinho de transparência, como o senhor pretende fortalecer a transparência e a eficiência na fiscalização das contas públicas em Minas Gerais? Olha bem, como eu disse, não tenho o que inventar. Hoje, nós estamos num programa nacional dos 33 tribunais de contas do Brasil, né, de medição da transparência pública. Nós vamos, e esse trabalho é feito junto com o Tribunal de Contas da União, tem sido uma referência, foi elogiado recentemente muito pelo presidente do Supremo, o ministro Barroso. Só que Minas tem participado dessa medição, ele era bianual, como aconteceu no ano passado, em 2024, iria só acontecer em 2026,
Mas em função de um entendimento da Tricom com o Tribunal de Contas da União, nós vamos repetir esse ano, no Brasil inteiro. Os 33 tribunais de contas vão fazer essa medição da transparência. Então, nós aqui em Minas pretendemos o seguinte: somos o maior tribunal de contas do Brasil, com 853 municípios, 853 câmaras. Nós temos aqui cerca de 30 mil jurisdicionados. Tem tribunais de contas no Brasil que tem 300, sim, 400 jurisdicionados. Nós temos mais de 30 mil. Então, esse ano vai repetir o marco de medição. Nós queremos atingir os 853 municípios. Nós vamos ver se os municípios têm portais de transparência, se os portais estão funcionando ou sendo atualizados. Nós vamos ver se diante de erro, diante de irregularidade, ou diante de improbidade administrativa, se os municípios têm punido. Nós vamos ver se os municípios, Câmara e nossos jurisdicionados, porque quando eu digo jurisdicionado, eu estou falando das autarquias municipais, das autarquias estaduais, das secretarias, eu estou falando de empresas públicas, né? Nós estamos falando de consórcios, nós estamos falando de até coisa mais simples, de um caixa escolar, que nós temos cerca de 5 mil caixas escolares em Minas Gerais que são fiscalizados pelo tribunal. Então, nós vamos ver se esses entes subordinados a nós estão realmente tendo controle interno, se está tendo, por exemplo, ouvidoria no município. Nós temos uma lei federal que há 3 anos atrás foi gradativa, né? Colocou obrigatoriedade de ouvidoria em todos os municípios e câmaras municipais. Sim. E aí vem a grande questão nessa medição. Nós não temos nem 300 municípios de Minas Gerais que têm ouvidorias municipais, apesar da lei obrigar. E ao mesmo tempo, a Controladoria Geral da União coloca um programa à disposição gratuitamente para que os municípios organizem suas ouvidorias. E outra, não precisa ter uma ouvidoria estruturada à parte, com um funcionário, com despesa. Pode ser um funcionário efetivo designado como ouvidor para ouvir a população. Então, eu acho que essa questão da transparência, nós vamos ser o primeiro discípulo da classe do trabalho do marco de medição feita pela Tricom. Então, nós não conseguimos no último nosso envolver, eu acho que foram 100 municípios, né? E teve municípios de Minas, como a própria capital, que teve a sua nota reduzida na questão da transparência. Porque, ao final, os municípios recebem uma nota desse marco de medição, se tem transparência ou não. E isso é divulgado nacionalmente. Eu pretendo, esse ano, já levantei isso com a minha equipe, que já está escolhida e já está fazendo a transição, nós queremos chegar nos 853 municípios. Nossos municípios vão ser avaliados. Nós pretendemos, depois desse marco da medição da Tricom, fazermos um grande seminário estadual com os agentes públicos, num primeiro momento não para punir, para orientar, educar, para que tenha correção de rota nos municípios, que a gente tenha maior transparência. Porque, olha, é a máxima do famoso juiz da Corte, da Suprema Corte norte-americana, algo dito no início do século XX, né? Qual que é o melhor alvejante? É a luz do sol. Então, eu acho que a transparência se coloca quando a população de uma cidade fica sabendo, pode ser o município mais distante do Jequitinhonha ou do Vale do Mucuri, mas quanto que está sendo gastado naquela reforma da escola, naquela reforma do posto de saúde, o calçamento ficou qual o preço, quanto que é um metro quadrado, isso tudo são transparências para permitir o quê? Aquilo que eu falei na primeira pergunta, o diálogo entre o controle externo, né, que também é exercido por nós, mas pode ser exercido por uma Câmara Municipal, e o controle social. As entidades representativas da sociedade precisam se empoderar. Não adianta a gente punir um agente público do município que está a 800 quilômetros de Belo Horizonte, se a sociedade local não ficar sabendo e não tiver mecanismo de cobrança local. Então, nessa questão da transparência, não se inventa nada. Cumpra-se o trabalho que a Tricom já tem desenvolvido com TCU no Brasil todo. E Minas vai ampliar sua base
de observação vai ampliar sua base. Os 853 municípios de Minas serão auditados nessa questão da transparência, já este ano. Conselheiro Durval, diante dessas recentes aposentadorias e da expectativa de novos conselheiros no Tribunal de Contas Mineiro, quais desafios e oportunidades o senhor enxerga para a atuação do tribunal nos próximos anos? Olha bem, o último concurso público já venceu o seu prazo de validade. Então, infelizmente, nós não podemos chamar ninguém do último concurso. Eu já pedi um estudo da minha comissão de transição se sobre o regime de recuperação fiscal que o governo Zema fez, se nós podemos fazer um concurso público. Então, esse estudo eu vou saber, né? Ou se com o Propag, se o governo aderiu ao Propag até o final do ano, que é a nova versão muito mais favorável ao governo, né? Porque hoje o juro de 4% ao ano, se o governo Zema aderir ao Propag, que foi uma criação negociada em Minas Gerais, o presidente da Assembleia, com outras forças políticas, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, conceberam a questão do Propag. E é interessante que o projeto original do Rodrigo Pacheco, que foi discutida com todos os estados, inclusive com Minas Gerais, foi mantido. Os vetos do governador, os vetos do presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi sobre aquilo que foi acrescentado na Câmara Federal. E teve muito absurdo, por exemplo, na Câmara Federal eles não se ativeram só a questão da dívida pública da União. Eles colocaram também a dívida com os bancos privados, e que, inclusive, dívidas posteriores e que os estados já estavam pagando. Então, a Câmara, quer dizer, fazer festa com o chapéu dos outros é muito fácil, né? Saber de onde vem o dinheiro público é muito fácil. Então, quando o presidente Lula veta alguns pontos, mantém o projeto original do senador Pacheco. No Propag, eu tenho certeza que nós podemos fazer o concurso, né? A adesão ao Propag é muito importante porque, colocando a federalização das empresas mineiras, o juro pode cair de 4% para 0% ao ano. E, ao mesmo tempo, você alonga a dívida, que agora seria em 20 anos, você alonga para 30 anos. Então, a prestação vai cair e nós podemos ter uma dívida negociada. Eu até não entendo, talvez o governador tenha sido mal orientado e tenha feito umas declarações recentes equivocadas, né? Isso acontece. Muitas vezes, quando a gente está ocupando cargo público, a gente tem que ter um ouvido bom para ouvir. E tem que ter alguém que fale nesse ouvido corretamente, fale as coisas certas. Por isso que nós vamos ter aqui uma gestão muito colegiada, né? Nós vamos ouvir, vamos tentar errar menos, né? Então, eu acho que com o Propag nós podemos fazer o concurso público. Mas se nós tivermos condições de fazer o concurso público, nós vamos ter outro concurso público. E, ao mesmo tempo, eu pretendo um concurso, como está acontecendo em muitos estados, em tribunais de contas do Brasil, a gente termos cota racial no concurso. Tá? Termos cota por gênero e cota racial. Fica parecendo que o povo fica, ainda mais agora depois que o Trump assumiu lá nos Estados Unidos, você não pode falar de questão racial, você não pode falar de gênero. Quer dizer, você tem que esconder o que é a realidade da sociedade, né? Então, a minha ideia é fazer um concurso, porque já teve até um julgado na Justiça, no primeiro governo da Marília Campos em Contagem, ela pôs cota racial e gênero no concurso, entraram com ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo manteve que o município pode criar um concurso por cota. Porque na hora que eu fui montar minha equipe aqui, eu falei, olha, eu quero uma equipe de funcionários antigos, experiente, mas quero gente nova do último concurso. Então, vocês vão ver, vocês vão ter uma surpresa no dia 14, quando eu vou reunir a primeira equipe, nós vamos ter muita gente nova do novos concursos. Mas eu falei um pouco mais. Eu falei, ó, 60% das servidoras do tribunal
são mulheres. Então, eu quero essa representação nos cerca de 80, 90 cargos de recrutamento limitado que nós temos aqui, mesmo no recrutamento amplo. Então, foi outra questão. Falei, mas eu quero mais. Olha, nós temos a realidade de pessoas que têm outra orientação sexual. Eu quero que essa orientação sexual seja atendida também, explicitamente ou implicitamente, porque ninguém é obrigado a assumir publicamente sua orientação sexual. Mas isso existe dentro do tribunal. Eu quero também que a gente tenha negros na gestão do tribunal. E aí qual foi a decepção? Pouquíssimos servidores que nós conseguimos. Nos 260 que foram convocados do último concurso, nós só tínhamos 2. Quer dizer, uma sociedade inclusiva, que a gente cumpre o que está lá no artigo 3º da Constituição Federal, não estamos inventando nada. No artigo 3º da Constituição Federal, diz que a gente tem que trabalhar isso com cota. Agora, caso a gente não consiga fazer o concurso público, se houver impedimento legal, tá bom? Evidente, se não houver impedimento, eu vou convocar, logo nos primeiros dias de gestão, um novo concurso público aqui no tribunal. Eu sou concursado público há 47 anos. Eu fiz meu primeiro concurso público há 47 anos atrás. A forma preferencial de ingresso no concurso público é para o concurso público. Então, é evidente que nós temos outras funções aqui de recrutamento amplo, a ADM, nós temos funções de terceirizado que são muito úteis, são importantes, mas o servidor público por excelência é o que presta o concurso público. A minha vida foi sempre assim. Eu devo ter feito uns 9 concursos públicos, incluindo também o que eu fiz na pós-graduação, no mestrado, na federal, né? Então a minha vida é marcada. Eu sou filho de um servidor público concursado, né? Que durante 50 anos foi servidor do governo federal. Eu tenho 9 irmãos, nós somos 10, onde 8 são servidores públicos, concursados. A grande maioria já aposentado, né? Porque eu tenho irmão com 82, 83 anos. Então, eu tenho, por excelência, uma visão weberiana do concurso público, do serviço público. O servidor público tem um papel na sociedade. Não vamos nessa linha, nessa visão neoliberalismo, que despreza os servidores públicos, despreza o serviço público e, muitas vezes, numa atitude perversa, numa visão maniqueísta, contra a questão do serviço público. Agora, se não for possível, nós vamos criar mecanismos de que servidores aposentados continuem no cargo. Hoje tem um benefício do chamado abono permanência, né, que alguns brincam dizendo que é o pé na cova, né? Nós vamos tentar criar condições para que os nossos servidores concursados, bem preparados, vai ter um incentivo para que eles continuem no concurso público. Agora, nós temos uma questão que a gente tem que resolver. O ambiente de trabalho não pode ser um ambiente tóxico. Tem que ser um ambiente que você tenha prazer em trabalhar, né? Eu coordenei um grupo há 4 anos atrás, da Tricom e do IRB, que produziu uma cartilha sobre o assédio sexual e moral nos tribunais de contas no Brasil. Quem ainda não leu essa cartilha, seria importante ler. Ela está disponível nas páginas do IRB, na página da Tricom, né? Então, a gente quer também um ambiente de trabalho aqui dentro saudável, né? As pessoas, o prejuízo que gera o assédio moral, no sentido de licenças médicas, de baixa produção de servidores, a gente quer um ambiente prazeroso. E nesse ambiente prazeroso, a gente tem que ter aqui alguns programas voltados para os servidores. Programas dentro da linha que os indígenas Aimara nos ensinam nos Andes, né? Dentro da linha do bem viver, né? Então, a gente tem que aprender com nossos indígenas essa linha do bem viver. As pessoas têm que bem viver aqui dentro, né? E assédio sexual, moral, não contribui com o bem viver, com toda certeza. E, ao mesmo tempo, aos servidores que estão aposentando, a gente tem que criar um programa para que eles façam essa transição para a aposentadoria também de forma boa, de forma prazerosa, para terem seu tempo livre, para se dedicarem à família, para se dedicarem realmente
a outros níveis de convivência na vida. Então, nós pretendemos também criar um programa de acompanhamento daqueles que vão aposentar, né? Então, eu desenvolvi isso quando fui vice-presidente da Assembleia Legislativa, já é muito tempo atrás, você ainda não era nascida, Denise, e eu acho que isso foi bom. É uma marca boa que nós temos na Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas de São Paulo tem um programa também de aposentadoria de servidores e a melhor estrutura de combate ao assédio moral e sexual também está no Tribunal de Contas de São Paulo, com acompanhamentos, com uma ouvidoria específica em relação ao assédio, específica, com psicólogo, assistentes sociais, com um núcleo para trabalhar isso. Se a gente tiver oportunidade, se os 2 anos permitirem, a gente pensa ter como moldes muito o Tribunal de Contas de São Paulo. Estou inventando a roda? Não. Nós temos uma lei estadual de autoria do ex-deputado estadual André Quintão, e foi apresentada na Comissão de Direitos Humanos, quando eu presidia todo o debate sobre ela, que é uma lei estadual do assédio moral. É só cumprir aquela lei. Inclusive, a lei tem um aspecto que fiz uma emenda, que diz que você tem que ter um núcleo de vigilância com a presença das entidades de classe, do sindicato dos servidores, para que eles estejam dentro desse núcleo acompanhando isso. Então, eu acho que é só cumprir aquilo que a legislação de Minas Gerais já estabelece, né? O senhor já nos trouxe aqui muitos aspectos de seu currículo, de sua trajetória, e eu gostaríamos que o senhor nos dissesse um pouquinho como essa sua atuação pública no passado te preparou para exercer hoje o cargo de presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Olha bem, a vida é uma continuidade, é uma permanente, né? Você vai aprendendo com os erros, com os acertos, né? E a vida é aquilo que Vinícius de Moraes canta numa das músicas mais maravilhosas da literatura nossa, musical brasileira, que é o Samba da Bênção, dele com Toquinho, onde ele canta que a vida é feita de encontros, apesar de vivermos tantos desencontros. Então, eu acho que a gente tem que ter essa dimensão aonde você estiver, que você tem que viver esses encontros, né? Então, eu aqui, ao vir para o Tribunal de Contas, tanto que a minha produção literária é sempre ligada a isso, né? Eu me lembro que, como professor, eu produzi vários livros didáticos, editados pela editora Lê e por outras editoras, né? Livros ligados ao meu trabalho, livros paradidáticos, ligados também ao meu trabalho de professor. Na vida política, como parlamentar do PT, do Partido dos Trabalhadores, eu produzi muito material sobre política, tenho livros escritos sobre isso, e como a minha militância nas pastorais sociais, eu produzi muito material de fé e política, tem muita coisa escrita nesse sentido, né? E praticamente a minha vida parlamentar, eu fazia questão de cada ano registrar e lançar um livro de prestação de contas, né? Então eu tenho vários livros de reflexões, de projetos importantes, de comissões parlamentares de inquérito. E aqui no tribunal não foi diferente, né? Eu produzi já 6 livros depois que eu estou aqui, ligados à questão do controle, né? E um livro que até já foi indicado para o Prêmio Jabuti acadêmico, né? Os Tribunais de Contas e a Efetividade dos Direitos Humanos, que eu lancei quando do aniversário, né, de 2 anos atrás, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu peguei como pano de fundo a auditoria do tribunal, que eu era o relator, sobre o sistema prisional e sobre as APACs. Então, nós estamos vivendo os encontros. Então, aqui dentro do tribunal, eu sou conselheiro e vivo essa realidade integralmente, né? Sabendo que a gente é único, né? Nós não somos multifacetados, né? A gente, na realidade, somos uma unidade, né? Mas, como diz
o próprio Vinícius, apesar de vivermos tantos desencontros. Só que esses desencontros deixam algumas cicatrizes, mas cicatrizes que aumentam a nossa resiliência, que aumentam a nossa resistência, que nos fazem crescer e, principalmente, nos fazem aprender para não vivê-las outras vezes, ou para elas não ferirem outras vezes. Então, eu me coloco o seguinte, sempre na vida como aprendiz, sempre na vida trazendo a contribuição anterior que eu tenho também, né? Já dizia Guimarães Rosa, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende, né? Então a gente está ensinando e aprendendo. Então eu vou viver aqui essa história minha, isso que eu sou, né? Isso que a vida me ensinou, o que eu aprendi com os meus pais, né? Geraldo e Olinda, né? Que deixam uma marca profunda, com o que eu aprendi com tantos encontros que eu tive na vida, né? Tantas pessoas que nos ajudaram a crescer. Então eu vou viver a integridade, a totalidade de ser presidente do Tribunal de Contas, tá? Dentro dos princípios, dentro das linhas, dos caminhos que eu falei anteriormente, né? Vamos lá, vamos viver mais esse encontro, né? E vamos saber que também vamos enfrentar os desencontros e superá-los. Muito bem. Conselheiro Durval, estamos chegando ao final de nossa entrevista. Gostaríamos de agradecer imensamente sua presença aqui conosco e, por fim, pedir que você deixe uma mensagem para todo cidadão mineiro. Qual seria essa sua mensagem? A mensagem seria no seguinte sentido, né? De que o tribunal é um órgão importante, fundamental para o controle externo, para a consolidação da democracia na sociedade. Vamos estabelecer um diálogo permanente com a sociedade, vamos estabelecer um processo de diálogo permanente, mas não vamos nos desviar em momento nenhum daquilo que a Constituição Federal estabelece nos artigos 70 e seguinte sobre o que é o papel do Tribunal de Contas. Nós vamos querer e exigir um rigor muito grande com o recurso, com o dinheiro público, né? Isso é fundamental. E nós vamos ter uma ação aqui nesse sentido muito propositiva. Vamos trabalhar no sentido de aprofundar fóruns técnicos, porque muitas vezes você tem muito agente público que comete erros, mas nem todo erro é improbidade administrativa, muitas vezes é falta de conhecimento, é falta de acesso à informação, e o tribunal vai permitir, né, para que se concretize aquilo que está na parábola dos talentos que Jesus nos conta, né? Ao que muito for dado, muito será cobrado. Então, nós vamos dar as informações para que a gente possa cobrar, com toda certeza, tá? E eu espero que o tribunal, como diz sempre o conselheiro Sebastião Elvésio, não seja visto só como um cão de guarda, que rosna, que late, sim, e que algumas vezes morde, mas que o tribunal também seja visto como um cão-guia, aquele que conduz, aquele que está presente, aquele que ajuda o que está no escuro caminhar na luz. Então, acho que é esse que é o grande desafio do Tribunal de Contas hoje. Ser luz. Muito obrigada.